Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Quantos trouxeram a Bíblia? Abra no livro do Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35. E abra também Lucas, capítulo 11. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 35. E abra também Evangelho de Lucas, capítulo 11. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Êxodo 35, versículo 31 até o versículo 35, está escrito assim. A minha versão é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Digam amém. Lucas 11, versículo 9. Jesus falando, ele diz: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Diga glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Diga: Espírito Santo, nesta manhã eu me coloco na total dependência do Senhor. Fala ao meu coração, ministra sobre a minha vida o teu querer, a tua vontade. Nesta manhã eu te peço, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema: a unção faz diferença. Fala para quem está do teu lado, diga: a unção faz a diferença. Nós estamos na manhã do Bom Dia Espírito Santo, que tem por tema unção para recomeçar. Amém? Glória a Deus. E nesta manhã eu quero falar sobre a unção. O que é a unção? O que é a unção de Deus? A unção é a presença de Deus em nossas vidas. A unção é a glória de Deus que nos respalda para a gente executar o nosso chamado.
A unção é a glória de Deus em nossas vidas que nos dá a condição necessária para nós executarmos o nosso chamado. Aí você diz, pastor, mas chamado é só para quem é obreiro, chamado é só para quem é missionário, para quem é pastor, é só para o bispo. Não, o chamado ele é universal, ele é para todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Jesus disse, ide e pregai, isso é uma ordem, mas também é um chamado. Você foi chamado, todos nós fomos chamados por Deus. Nós temos o chamado de Deus. Mas para que esse chamado ele venha a ser executado de forma perfeita em nossas vidas, é necessária a unção de Deus sobre nossas vidas. A unção faz diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Todos nós precisamos buscar ter a unção de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Porque ela é que faz a diferença. O diferencial na nossa vida está na unção que há sobre nós, na unção que é liberada sobre as nossas vidas. A unção é o poder de Deus que te capacita, que te prepara para você executar com perfeição o chamado de Deus na sua vida, aquilo para qual Deus te designou, te chamou, Ele está te preparando, e essa preparação vem através da unção. A pessoa que não tem a unção, ela pode até tentar fazer, ela pode até tentar executar, mas não vai sair com perfeição. Uma mensagem sem unção não toca a vida de ninguém, é ou não é? Uma mensagem sem unção, uma palavra sem unção, ela não vai tocar a vida de ninguém. Ela não vai mudar a vida porque quem faz a diferença é o quê? Diga a unção. Diga a unção faz a diferença. Glória a Deus. Quem é esses caras que nós lemos aí em Êxodo? Bezalel e Aholiabe. 2 homens escolhidos, separados por Deus e ungidos por Deus. Eles eram artesãos, mas eles não eram artesãos porque eles aprenderam, alguém ensinou para eles. A Bíblia diz que Deus colocou sobre eles o Espírito do Senhor. Deus colocou sobre esses 2 homens a unção de Deus, com um propósito, com um motivo, para que eles fizessem, para que eles fossem o que eles eram. A unção veio sobre a vida desses 2 homens, e Deus deu a ele conhecimento, sabedoria e entendimento, para serem artistas, artesãos, desenhistas e entalhador de madeira, porque Deus iria usá-los para um propósito. Foi eles os responsáveis pelos ornamentos, pelos utensílios do tabernáculo. Foi esses 2 homens que criou a Arca da Aliança, conforme Deus falou. Criou todos os utensílios do tabernáculo daquela época. Deus levantou 2 homens dentre o povo e os preparou, os capacitou com a sua unção para fazerem um propósito, para realizarem um propósito. O chamado de Deus na vida desses 2 homens foi para isso. Você entendeu? Você tem um chamado. Deus tem te chamado. Entenda uma coisa, o mesmo Deus que te chama é o Deus que vai te dar a unção. É o Deus que vai te capacitar para que você execute a obra, para que você faça conforme a vontade dEle. Deus te capacitou com a unção dEle. Deus te capacita com a unção dEle para que você realize o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus, a unção é fundamental. A unção é algo que você deve buscar em Deus para que você possa realizar o seu propósito. É Deus quem te unge, é Deus quem te prepara. Amém ou não amém? Quem está comigo nessa manhã, diga glória a Deus.
Aleluia. A unção, ela é a energia de Deus em nós. Ela é a energia, a força, ela é o poder de Deus operando em nós. Abra aí Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que Paulo declara. Efésios. Aleluia. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. De que maneira? Segundo o poder que em nós opera. Segundo a unção que em nós opera. Você compreendeu? A unção de Deus é o poder dele operando em nós, para que nós possamos realizar o nosso chamado. A unção é o poder de Deus que opera em nós, para que nós possamos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos designados, amém? A unção, ela te capacita para que você realize com eficiência o seu propósito. A unção de Deus, ela te capacita. Coisa que você jamais faria se não fosse a unção de Deus, com perfeição. O chamado, ele só é executado de forma perfeita quando nós temos a unção de Deus em nossas vidas. Os nossos esforços são importantes, são primordiais, mas acima dos nossos esforços está a capacitação de Deus através da unção que é liberada sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém ou não amém? Aleluias. Nós já vimos que a unção nos capacita. Deus nos capacita através da unção. Através da unção. Pessoas que eram consideradas incapazes, elas conseguiram realizar grandes feitos por causa da unção de Deus que havia sobre a vida delas. E às vezes bate sobre nós esse sentimento de incapacidade diante de uma situação que Deus te coloca, diante de um chamado que Deus te entrega. Às vezes bate aquela sensação de, não, eu sou incapaz. Não, se você é incapaz, a unção, ela vai te capacitar. Se você é incapaz, a unção vai te capacitar. Se você, diante da situação, diante da obra, você se sente um problema, não se preocupa, a unção resolve o problema. Você entendeu? Agora, o que eu tenho que ser é disponível. Eu tenho que estar disponível. Porque desculpas, elas vão aparecer de todo jeito, de todo lado. É ou não é? Para que o seu chamado não se cumpra. Lembra de Moisés, quando Deus chamou Moisés? Não, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, eu sou gago. Cadê Dalvan? A unção resolveu a gagueira do Dalvan. Amém? A unção resolve. O que você precisa é estar aberto. Entender de que você precisa é da unção de Deus na sua vida para você executar o seu chamado, amém? Tem coisa que Deus vai colocar no seu coração que você vai pensar, poxa, eu não sou capaz de fazer isso. Mas não é você, é a unção que está sobre você, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Entenda uma coisa, com a unção de Deus na sua vida, as impossibilidades, elas se transformam em grandes realizações. Com a unção de Deus, as impossibilidades, elas se transformam, elas se tornam grandes realizações. Glória a Deus. Quer um exemplo? Vamos lá para a Bíblia, Davi. Quem era Davi? Um menino, um jovem inexperiente, um jovem que talvez se sentia incapacitado para executar aquilo que Deus o havia preparado para ele, separado. Mas Davi vai surpreender.
Depois que a unção é liberada sobre a vida dele, ele vai surpreender. Aquilo que era improvável se torna provável. Quando você vai ver o confronto de Davi e Golias, qual era a probabilidade de Davi, sem a unção, derrotar Golias? Nenhuma. Qual era a possibilidade de Davi, sem a unção de Deus, sair vencedor de um confronto contra um homem experiente, treinado, um guerreiro? Não havia nenhuma possibilidade. Mas sobre Davi havia o quê? Diga, havia unção. Sobre Davi havia unção. A unção faz o quê? Faz diferença. Davi vai vencer Golias. O improvável acontece. O impossível acontece. Por quê? Porque sobre aquele menino, talvez incapaz, havia a unção de Deus. Havia a unção do Senhor sobre a vida dele. O que eu quero que você entenda nessa manhã é isso, querido. Não importa quem você seja, o que você seja. O que importa é a unção que há sobre a sua vida. Não importa, sabe, onde você está socialmente falando. Não, o que importa é a unção de Deus que há na tua vida. Não importa a sua hierarquia dentro da igreja. O que importa é a unção de Deus que há na sua vida. Se você estiver aberto a isso, a entender que não é por causa de você, mas é por causa do que está em você. Não é por causa da sua capacidade, mas é por causa daquele que te capacita. Glória a Deus. Aleluia. Sem a unção de Deus, todos nós somos incapazes de fazer algo que agrade a Deus. Mas com a unção de Deus, o improvável se torna provável. Amém? O desacreditado ganha crédito com a unção de Deus. Aleluia. Davi é um exemplo disso. E quando você vai passeando pela Bíblia, você vai ver Sansão. Sansão rasga um leão ao meio sem nenhuma ferramenta na mão. Sansão mata 1000 homens com uma queixada de um jumento morto que ele encontrou no caminho. Por quê? Porque havia sobre Sansão a unção de Deus. O que é um homem contra 1000? Ele pode estar armado com uma metralhadora. Sansão estava armado com a queixada de um jumento e com a unção de Deus sobre a vida dele. Você entendeu? A unção faz diferença. A unção faz diferença. Glória a Deus. Ainda tem um exemplo mais forte. Você vai discordar de mim, mas não tem nada não. Jesus. Você já parou para raciocinar sobre a história de Jesus? Você acha que Jesus já desceu do céu ungido? Ele nasceu ungido no ventre de Maria? Não. Davi foi ungido. Sansão ungido. Jesus ungido. Atos capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Quando você vai ler João capítulo 2, se não me engano, João diz, olha, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. O João capítulo 2 João não fala do batismo de Jesus. Nos outros evangelhos fala do batismo de Jesus. Mas quando você lê João capítulo 2, você entende que João está falando do momento do batismo, porque foi João quem batizou Jesus. E João diz, olha, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Ali Jesus estava recebendo o quê? A unção. O que é que Jesus fez antes do batismo? Fala aí.
Diga nada. Fez cadeira, fez mesa. Ele trabalhava com madeira, ele era ajudante do pai dele, carpinteiro. Você não vai ver, você vai ver Jesus lá no templo com os sábios quando era menino curioso, sábio, crescia em sabedoria e inteligência, mas a unção para executar o chamado, você entendeu? Ela vai vir no momento do batismo. É a partir dali que a roda começa a girar, que o chamado de Jesus começa a ser de fato e de verdade executado. É isso que está aqui em Atos capítulo 10, versículo 38. É a partir dali, quando Deus o unge, que Ele começa a operar, que Ele começa a curar, que Ele começa de fato e de verdade a cumprir o seu chamado. Eu te pergunto, se Jesus, Filho de Deus, passou por esse momento de unção, de receber a unção sobre a sua vida, você acha que nós não precisamos também, não? Você acha que nós seremos capazes de fazer alguma coisa sem a unção de Deus? Alguma coisa em favor do reino dele? Sem a unção, sem a capacitação, sem Deus liberar sobre nós algo que nos capacite? O próprio Jesus é o exemplo maior. Ele recebeu a unção sobre a vida dele, para que o chamado dele fosse executado, para que ele pudesse fazer com perfeição aquilo para o qual Deus o enviou. Amém ou não amém? Assim como Jesus, nós também precisamos. Davi foi ungido, Sansão foi ungido. Você vai ver outros grandes homens da Bíblia receberam a unção de Deus na sua vida para executar o seu chamado. Glória a Deus. Jesus recebe a unção e depois que ele é ungido, ele começa a executar o seu chamado. Ele começa a pregar, a fazer milagre, a fazer curas. Por causa da unção que havia sobre quem ungiu Jesus? Deus. Deus o ungiu. E assim como Deus ungiu Jesus, nós precisamos buscar essa unção sobre as nossas vidas. Amém ou não amém? Porque sem a unção de Deus, nós somos a mesma pessoa. Porque é a unção que faz de nós um novo homem, uma nova mulher. Abra aí 1 Samuel. Não tenha pressa para ir embora hoje, viu? 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Aleluia, Jesus. O versículo de número 6. A palavra diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em quê? Em outro homem. Ei, quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, você é transformado em um outro homem. Quando a unção vem sobre a sua vida, você é transformado em outro homem. Eu volto para Jesus. Quem era Jesus antes da unção? Antes de receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre a vida dele, era um carpinteiro nascido em Belém. Era um carpinteiro da região que cresceu em Nazaré, na Galileia, em locais que não eram, importantes na sua época. Você tem uma ideia de quem era Jesus? Quando Filipe encontra Jesus e todo feliz vai anunciar para Natanael que havia encontrado o Messias, aquele que Moisés havia falado. Filipe fala para Natanael cheio de entusiasmo. E o que Natanael diz para Filipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela cidadezinha tão sem importância? Olha aí.
Jesus já estava ali, os discípulos, as pessoas estavam reconhecendo os discípulos, os que ele estava chamando, estavam reconhecendo ele como Salvador, mas sobre Jesus ainda não havia a unção do Espírito Santo. Ainda era um homem comum entre os outros homens. Ainda era uma pessoa comum entre as demais pessoas. Ainda era discriminado, desacreditado. Mas é após a unção que vem sobre a vida dele que vai começar a mudar a história. Porque a unção faz de mim um novo homem. A unção faz de você uma nova mulher. Glória a Deus. Quantas pessoas improváveis que você conheceu aí no mundo e que hoje são grandes homens e grandes mulheres de Deus. Quantas pessoas que talvez as outras pessoas não davam nada por elas, mas se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus por causa da unção que foi colocada sobre a vida delas. É o sentimento talvez nosso, de muita gente, que a gente não consegue, a gente não é capaz, mas não é isso, é a unção que faz. É a unção que te leva, é a unção que te prepara, é a unção que faz acontecer na sua vida aquilo que Deus tem preparado. Glória a Deus. Aí tu me pergunta, pastor, mas como é que a unção vem? Quando que a unção vem? Como é que eu recebo a unção de Deus? Atos capítulo 1, o versículo 8 responde essa sua pergunta. Atos 1, 8. Olha o que diz aí. Jesus falando, viu? Atos 1, 8 diz assim, ó. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entenda isso aqui. A unção vem quando o Espírito Santo vem. Recebereis poder, recebereis unção ao descer sobre vós o Espírito. Glória a Deus. Você consegue compreender a importância desse momento aqui? Desse momento de você reunir para buscar o Espírito Santo. Porque a unção, ela só vem quando o Espírito vem. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, se você não busca se encher do Espírito Santo, logo sobre você não vem unção, vem emoção. Você entendeu? Tem muita gente cheia de emoção e vazia de unção. Porque a unção só vem quando o Espírito... Foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Pessoa que não tem o Espírito Santo, ela até tenta executar o chamado, mas não consegue. Não vai muito longe. Porque a unção só vem quando o Espírito Santo vem. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, porque é Ele que vai liberar a unção que você precisa na tua vida. Para executar o teu chamado, para fazer aquilo que Deus, Ele designou para que você faça, você precisa buscar se encher do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem sobre você, a unção vem sobre você também. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Esse recado Jesus vai dar para os discípulos dele. É isso que é depois da morte, depois da ressurreição de Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele vai dar esse recado para os seus discípulos. Discípulos esses que já estavam querendo fazer a obra, querendo fazer, evangelizar, anunciar para todo mundo que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Mas Jesus disse: espera aí, não é assim não, calma. Ainda falta unção. Você tem um chamado, mas para o chamado ser executado com perfeição, é necessário que haja o quê? Haja unção. Jesus falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa que vocês ouviram. Que promessa seria essa? A unção do Espírito Santo.
Permaneça em Jerusalém. Em outras palavras, não começa agora. Recebam primeiro a unção, a capacitação, para que vocês possam executar o seu chamado. Porque até então eram discípulos, eram pessoas comuns, não tinham a unção. Você vai ver por diversas vezes. Tem um episódio que o discípulo vai tentar expulsar o demônio do filho de uma pessoa e não consegue. Não consegue expulsar. Por quê? Faltava unção. Jesus estava ali para resolver o problema. Mas sobre eles faltava o quê? A unção. Se Jesus libera eles para ir pregar sem a unção, o que ia acontecer? Nada. Mas depois que esses discípulos recebem a unção, você vai ver no capítulo 2, que 120 discípulos, estavam reunidos na casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali é que o negócio começa a fluir. A partir do derramamento do Espírito Santo é que esses 120 homens, eles começam a impactar o mundo com a pregação do Evangelho. É ali que nasce, é ali que começa o propósito de Deus na vida daqueles homens, depois do derramamento da unção na vida deles. Eles começam a pregar, eles começam a ser: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Eles começam a testemunhar depois do derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Para você ter uma ideia do que é a unção de Deus, a primeira pregação ali de Pedro. Primeiro vai haver a cura do coxo, Quando eles recebem a unção, o derramamento do Espírito Santo, logo depois disso, Pedro faz um discurso maravilhoso. Quem era Pedro? Pescador, iletrado, inculto, grosso. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, ele se torna um novo homem. Você vai ler o capítulo 2, versículo 14 a seguir, o discurso de Pedro ali no templo. O discurso de alguém que você disse: não, isso aqui é capacitado, isso aqui estudou. Não, Pedro não estudou. Pedro foi capacitado pela unção que havia sobre a vida dele. Pedro foi capacitado por aquilo que ele recebeu lá no Pentecoste. E assim os outros discípulos. Eles chegam na porta do templo, está o coxo, aleijado. E Pedro diz: não, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí. O que Pedro tinha na vida dele? Diga: unção. Tinha unção. Para olhar para o coxo e dizer: levanta, rapaz, e anda. E entra na igreja. Pedro vai pregar depois de receber a unção de Deus sobre a vida dele, e 3.000 almas se rendem. O que é isso? É unção. 3.000 almas se convertem de uma pregação só. 3.000 almas se rendem. Por quê? Por causa de Pedro? Não, por causa da unção que havia sobre a vida de Pedro. Ei, depois que você recebe a unção, você já não é mais a mesma pessoa. Depois que você é ungido por Deus, você já não é mais a mesma pessoa. E a maneira de você receber a unção é através do Espírito Santo. Não tem outro meio. Você precisa buscar intimidade com o Espírito Santo, porque Deus quer te ungir, para que você execute o seu chamado, para que você possa cumprir aquilo que Deus Ele entregou em suas mãos. Amém ou não amém? Quantos me compreenderam? Digo glória a Deus. Se coloque de pé nessa manhã. Isso. Feche os seus olhos onde você está. Em nome de Jesus. A unção vem quando o Espírito Santo vem. A unção vem quando o Espírito Santo vem. Não é em outro lugar. Não é de outra maneira. É somente através do Espírito Santo.
que você é ungido, que você é capacitado. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto nessa manhã, peça ao Senhor para que nessa manhã libere sobre a sua vida, através do Espírito Santo dele, a unção que você precisa para cumprir o seu chamado, a unção que você precisa para ser uma nova pessoa. Aleluia, Jesus. A unção que você precisa para fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Aleluia, Jesus. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Deus, que a Tua unção nessa manhã venha sobre nossas vidas, ó Pai. Que a Tua unção venha sobre o Teu povo, venha sobre a Tua igreja, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E essa pessoa nessa manhã receba, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, a unção que ela precisa, a unção que ela necessita, Senhor, para cumprir o chamado dela, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor designou, ordenou a ela, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós temos entendido pela Tua palavra, Pai, é a unção do Senhor que nos capacita, é a unção do Senhor que nos torna capazes, ó Deus, de cumprir o Teu propósito, de cumprir o Teu chamado em nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, que a unção do Senhor nesta manhã seja derramada sobre cada vida, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. A unção que vem do trono, peça a Ele nessa manhã, derramada com oh, em nome de Jesus. fortalece o meu homem interior. O poder do Santo Espírito, Poder do Santo oh, aleluia. flui em ondas de amor. Tu és maravilhoso, Deus. Olhando em mim, os rios de sabor. Oh, cante a unção que vem do trono, derramada com o óleo, fortalece o meu homem interior. Diga o poder do Santo Espírito, aleluia, flui em ondas de amor, mergulhando-me nos rios de Tua glória. Peça a Ele nessa manhã em nome de Jesus. Quero águas vivas de Tuas fontes, Senhor, de Tuas fontes, Senhor. Fala pra Ele saciar a sede, saciar a sede nas águas, aleluia, nas águas da Tua unção. Diga pra Ele: quero águas vivas, eu quero águas vivas de Tuas fontes, Senhor, de Tuas fontes, Senhor. Saciar a sede, saciar a sede nas águas do Teu amor, nas águas do Teu perdão, nas águas da Tua unção, Senhor, 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 Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quero águas vivas. Adore a presença dEle nessa manhã em nome de Jesus. Isso, saciar a sede,
saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Senhor, aleluia. Santo, santo é teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, adore a presença dEle nessa manhã. Receba sobre a sua vida nessa manhã a unção do Senhor. Receba sobre a tua vida a unção do Senhor, a capacitação que você necessita para executar o teu chamado. Receba sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré, a unção de Deus que te capacita, que te prepara, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que nessa manhã você receba sobre a sua vida a unção do Pai, que te faz um novo homem, que te faz uma nova pessoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Receba nesta manhã a unção do Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo do Senhor sobre ti, sobre a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Que nesta manhã o Espírito Santo possa te capacitar, possa capacitar a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Receba em nome de Jesus a unção que vem do trono, a unção que vem do Senhor, a unção que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. De tuas fontes, Senhor, saciar a sede nas águas do teu amor, nas águas do teu perdão, nas águas da tua unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, me unge, me capacita para cumprir o teu chamado em minha vida. Diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber sobre mim a unção do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso a Ele. Isso, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração nessa manhã, que essa palavra fique guardada na sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Agradecer já pela sua presença, que você possa ser tremendamente abençoado, tremendamente usado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. A unção de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. A unção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque sobre a sua vida há a presença do Espírito Santo, e é Ele quem te capacita, é Ele quem te prepara, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agradeça a Deus nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos a ti por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos em tua presença, Pai, de recebermos a tua graça, de recebermos a tua presença, de recebermos o teu Espírito Santo, a unção do Senhor, meu Pai, que tem sido liberada sobre nossas vidas. Pai, nós agradecemos a ti em nome de Jesus de Nazaré. Deus, leva o teu povo em paz, em segurança, abençoa, meu Pai, o dia de hoje, abençoa essa semana que está começando, Deus, que seja uma semana cheia da tua graça, uma semana cheia da tua unção em nossas vidas, Pai, em nome
nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, leva o teu povo em paz e em segurança. Guarde, proteja, livra de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti pelo culto da noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, libera mais da Tua unção, libera mais do Teu poder sobre a Tua igreja. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te unja, em nome de Jesus. Vai na fé, 1 milhão de bênçãos, até a noite, em nome de Jesus. Amém.